Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula em teologia paulina, né? Hoje é a aula 23. Estamos seguindo, falando aí sobre as concepções paulinas no que diz respeito a sarx, que é o termo grego para carne, e soma, que é o termo grego para corpo, né? Então, se você não assistiu, eu aconselho você a assistir as aulas anteriores. Eu aconselho você a assistir desde a aula número 1, né? Mas nas aulas anteriores a gente vinha discorrendo sobre esse tema importantíssimo na teologia paulina, certo? E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora no nosso canal, ative o sininho da notificação, se inscreva, né? Faça seu comentário, dê o seu like para a gente, para ajudar a engajar o canal, para a gente crescer. Compartilhe este vídeo aí com outras pessoas. São as maneiras que eu peço, né, para que você possa nos ajudar, tá certo? E outra maneira de você nos ajudar, você que gosta do nosso conteúdo, você tem sido abençoado através do nosso conteúdo, aqui embaixo nos comentários nós temos aqui o link do Apoia-se e você poderá fazer parte do nosso grupo WhatsApp, caso você se torne um apoiador fixo mensal a partir de R$5, né? Pastor, para mim, talvez você diga, é muito pouco, R$5, eu não consigo nem fazer um lanche com R$5. Então, você pode fazer, abençoar com 10, você pode semear neste ministério com 15, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração. Fazendo isso, vamos colocar isso no nosso grupo do WhatsApp, quando batermos a meta financeira que está lá na plataforma do Apoia-se, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, embora eu já tenha feito isso em algumas vezes aí, sem necessariamente ter batido a meta, né? Mas enfim, é quando Deus toca no coração, porque ainda não chegamos nem na metade do valor, então eu não posso me comprometer a sortear se eu não cheguei lá ainda na meta, certo? Então, se você entrar, né, e fizer parte, vai ser benção, você vai gostar do grupo do WhatsApp lá. Tá certo? Hoje é a aula de 3, então vamos seguindo. Para quem não sabe, eu estou estudando, na minha opinião, um dos melhores livros sobre teologia paulina, que é a Teologia do Apóstolo Paulo, de Midal, editora Paulus, são mais de 800 páginas aí, é teologia de alto nível. Ele continua dizendo o seguinte aqui, ó, os autotestemunhos mais explícitos de Gálatas capítulo 1, verso 13 e 14, Filipenses 3, verso 5 e 6, expressam, pelo contrário, consciência de cumprimento efetivo da lei da parte de Paulo pré-cristão. O resultado foi a inversão de ênfase, que a raiz da falha de Paulo, como a da falha dos seus companheiros judeus em geral, não foi a fraqueza da carne, mas sim a sua confiança na carne. Ele coloca entre aspas, né? O problema era que essa confiança era entendida segundo os termos clássicos da Reforma como confiança na capacidade humana de guardar a lei, sendo carne definida nos termos clássicos de Bultmann, Rudolf Bultmann, o grande teólogo alemão, né, do século XX, os termos clássicos de Bultmann como a atitude autoconfiante do homem que põe sua confiança na sua própria força e naquilo que é controlável por ele, né? Confiança na carne, Paulo vai trazer essa expressão, né, de confiar na carne, no sentido de não ser, obviamente, como ele era, dependente de Cristo. Confiar na carne era, no que diz respeito à interpretação paulina, era acreditar, né? Acreditar nas tradições judaicas, acreditar, né, que de fato ali a circuncisão, né, marcando, né, o judeu, todo primogênito, né, todo homem, todo varão ali como aquele sinal visível de um povo, da aliança. Então, essas eram coisas, né? As questões da lei eram questões que traziam essa confiança, né, à carne, essa expressão que Paulo coloca, né? Sabendo que por meio do seu encontro com Jesus Cristo, essas concepções caem totalmente por terra, né? Eu li alguns anos atrás uma obra, né, uma obra da editora Paulus, que vai tratar sobre... É uma obra com vários artigos, todo capítulo foi escrito por um rabino, né, o que os rabinos atualmente na Europa, nos Estados Unidos, pensam acerca de Jesus, né? Obviamente eles não creem que Jesus seja Deus, né? Então teve alguns textos ali que ficava bem claro que os judeus, né, os rabinos,
Entendem que Paulo foi um dissidente, né, do judaísmo, e que ele, na concepção do judaísmo, ele é um herege, né? Se ligou? Paulo, na concepção do judaísmo, ele foi um apóstata, um falso mestre, porque ele abandona as concepções de um relacionamento com Deus por meio da justificação pela lei, né? Gálatas, ele vai desenvolver isso, né? Romanos, dizendo que nós não somos justificados mais pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, essa justificação pela lei é que trazia esta confiança na carne para Paulo. Né? Diz mais, Jimmy Down. É essa suposição que causa a disjunção no espectro, visto que a presunção humana de capacidade de agradar a Deus parece um tanto remota da faixa de uso mais óbvio de sarx, carne. Mas o que se tinha perdido de vista era que, no contexto imediato, confiança da carne, para Paulo era a confiança de pertencer ao povo de Israel, confiança numa identidade nacional marcada pelo parentesco físico, pela circuncisão na carne. Essa aí, como eu falei, né, para vocês, a ideia de pertencer a um povo escolhido, um povo da aliança, a questão da circuncisão, né? A gente percebe essa luta intensa do apóstolo Paulo para tentar fazer com que essa ideia caia por terra ali na Epístola aos Gálatas, né? Os cristãos judaizantes ensinando para a igreja da Galácia que somente Cristo não era suficiente, só Jesus não era suficiente, era necessário, né, a perpetuidade da circuncisão e de muitas questões da lei. Paulo vai dizer, ó, se vocês estão ensinando isso, e se eu ensinar isso, eu estarei removendo, anulando a graça, estarei, como diz lá em Gálatas 5:11, eu estarei removendo, né, afastando o escândalo da cruz. Paulo vai usar este termo, o escândalo da cruz, o termo grego skandalon, vai nos falar sobre tropeço. Paulo diz que a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, é escandalon, termo grego, ou seja, tropeço, pedra de tropeço, também pode ser traduzido por armadilha, né? E foi traduzido em português para a gente, escândalo. Sim, a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz era um tropeço, era um escândalo, era uma ofensa para quem? Principalmente para o povo judeu. Para os gregos também, como ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, sim, era escândalo, pedra de tropeço para os gentios e tanto para os judeus. Então, para os rabinos, tanto da antiga quanto os atuais, Paulo, sim, é um dissidente, um apóstolo da fé judaica, um herege, um falso mestre, por ensinar uma salvação só por Jesus. Como veremos adiante, é precisamente o fato de que a circuncisão é na carne, física e visível, conforme diz Romanos 2:28, denotando uma identidade religiosa concebida nesses termos, que explica a hostilidade de Paulo a ela. Segue assim que sarx, denotando a condição de membro de Israel, que fornece o elo intermediário do espectro do uso de Paulo. Assim, Paulo pode falar de Israel, katá sarká, termo grego para segundo a carne, quando o uso é de caráter mais neutro, conforme 1 Coríntios 10:18 ou até em Romanos 4:1. Mas a mesma linguagem é fortemente negativa em Gálatas 4:23 e 29. A questão é que a relação física, sárquica, com Abraão, era tanto algo a ser estimado, conforme lá diz em Romanos 9:3, como também uma fonte de confiança mal posta, conforme diz Romanos 9:8. Foi precisamente a conexão da descendência física com a aceitabilidade espiritual a Deus, confiança religiosa na carne, contra a qual Paulo reagiu na sua conversão à fé em Jesus Cristo. Então você, por exemplo, todo mundo sabe que o Evangelho de Mateus foi escrito, né? Você sabe, escrito para judeus, certo? Então você vai perceber ali, logo de cara, iniciando o capítulo 1, com uma genealogia. Por quê? Para provar que Jesus era da tribo de Judá, que era descendente de Abraão. Os judeus, eles estimavam muito, né? Até hoje, essa questão da descendência. Até hoje, um judeu moderno sabe de qual tribo ele pertence, por conta dessa árvore genealógica. Né? Máximo, nós aqui no Ocidente, o máximo que a gente fica sabendo, o máximo que a gente conhece são os nossos bisavós e talvez os tataravós, né? Antes disso, só se você mandar fazer uma pesquisa profunda, quase ninguém sabe. Mas para qualquer judeu comum, médio, isso aí é tranquilo. E
Veja, Mateus ele escreve seu evangelho para dizer que Jesus de Nazaré é o Messias esperado pelo povo judeu. Então, como é que ele começa? Como João, no princípio era o verbo? Não. Ele vai tratar de convencer, de abrir o seu evangelho, de iniciar o seu evangelho, comprovando de maneira genealógica, confirmando, ó, esse Jesus de Nazaré é um cumprimento das profecias, ó. Ele veio de Abraão, ele é da tribo de Judá. Ou seja, para início de conversa eu quero dizer isso para vocês. Né? Então, Paulo, ele percebeu, ele encontrou essa grande dificuldade, né, ao evangelizar judeus. Né? Né? A mente dos judeus, aí, como ele vai dizer lá em 2 Coríntios, né, 2 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer que há um véu posto, né, nos olhos dos judeus, eles não conseguem enxergar. Né? Eles não conseguem enxergar Jesus como Messias. Até hoje, a maioria dos judeus rejeitam essa ideia de que Jesus foi o Messias prometido, né? E diz mais aqui, em outras palavras, invertendo completamente a questão, foi exatamente porque não havia distinção clara entre o uso neutro e o uso moral de carne, que a categoria era tão problemática para Paulo. Sarkis, no seu caráter de fraca e corruptível, a carne, né? Nesse caráter, sempre foi categoria ambígua para Paulo, tanto no nível individual quanto no social. Distinguir um sentido neutro, carne, denotando identidade étnica como claramente distinto de um sentido moral, carne, aliada do pecado, obscurecia o fato de que para Paulo era justamente carne, denotando identidade étnica, que estava na raiz da não apreciação do evangelho pelo seu próprio povo. Né? A gente vem falando nos outros vídeos, como eu falei para você, assista os outros vídeos anteriores, né, que para Paulo, carne tem vários significados. Carne tem um sentido negativo de dizer, né, aqueles que vivem na carne não herdarão o reino dos céus, ou seja, aqueles que vivem seguindo a sua natureza caída. Paulo vai entender, vai falar de carne no sentido étnico, segundo os judeus, segundo a carne, ou seja, descendente de judeus, ou seja, falando na questão de ser o indivíduo ser um descendente de Israel, né? Ele vai falar sobre carne, tratando especificamente de dizer, enquanto eu estou aqui na carne, ou seja, enquanto eu estiver aqui neste corpo. Então, carne, em Paulo, né, é necessário compreender o contexto, tem bastante significados distintos. Letra C. As consequências para a tradução de Sarkis, de carne em Paulo, também são dignas de nota. De um lado, a variedade de traduções para o mesmo termo destrói qualquer sentido de que Paulo tinha um conceito integrado de Sarkis, de Paulo, de carne, cujo espectro de significado possa ter uma coerência e integração que ajude a explicar esse espectro. De outro lado, traduções como natureza não espiritual e natureza pecaminosa conferem uma nota enganosa. Olha só. E falsamente dualística ao uso de Paulo. Geralmente, veja bem, não é nem questão de interpretação. Muitas traduções, e que deve estar se referindo em traduções em inglês, né? Ao invés de traduzir diretamente por carne, Sarkis, o cara já faz uma espécie de interpretação, traduz interpretando. São as famosas traduções parafraseadas, né? O cara, ao invés de traduzir por carne, ele vai traduzir natureza não espiritual, natureza caída, natureza pecaminosa, né? Então o Jimmy Down entende que isso é perigoso, fazer uma tradução direta. O cara pregar, né? Fazer uma interpretação pregando é uma coisa. Agora fazer uma tradução direta, Sarkis, carne, o cara já faz uma tradução parafraseada. Eu acho interessante as traduções parafraseadas, aliás, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado, tem que filtrar, porque nas traduções parafraseadas, pessoal, os caras mudam muito o contexto, muita coisa, muito sentido ali literal do texto. Então a gente precisa ter cuidado. O termo simplesmente indicava e caracterizava a fraqueza de uma humanidade constituída como carne e sempre vulnerável à manipulação dos seus desejos e necessidades como carne. Além disso, tais traduções tendem a individualizar Sarkis, apesar de usar o termo natureza, e deixar de considerar Sarkis, a carne, como denotando uma identidade social ou nacional. Percebe? Então o contexto é muito importante, porque Paulo usava também
o termo sarx carne para uma identificação, né, nacionalista, né, social, falando acerca de um judeu que era descendente de Abraão, certo? Com isso também perdem de vista o sentido, o importante aspecto teológico de que a humanidade como sarx, nesse sentido, é igualmente vulnerável à manipulação de demagogias nacionalistas de toda espécie. Uma norma de tradução muito mais satisfatória seria reconhecer que sarx é um importante termo técnico e de ligação nas cartas paulinas, e por isso é melhor traduzi-la sempre pelo mesmo termo carne. Certo? Aí você percebe. Algumas pessoas perguntam assim nas lives: pastor, qual a melhor tradução que existe? Eu digo o seguinte, cara, não existe melhor. Não vejo assim uma melhor tradução. Existe aquela tradução a qual eu mais me identifico. Porque toda tradução ela tem seus problemas. Nenhuma tradução é perfeita. Qualquer tradução de um idioma para o outro, sempre nós iremos perder muito e muito do significado real. Né? Paulo, por exemplo, Paulo vai usar muitos termos gregos nas suas epístolas, termos de náutica, termos militares ele usa e abusa, termos do contexto social da sociedade romana. E aí, para que o cara faça uma boa tradução, ele precisa estudar e sacar muito de pano de fundo, contexto histórico, social, do pano de fundo social histórico com o qual Paulo vivia. Né? Não é somente ter um conhecimento da etimologia, do significado dos termos para a exegese. É importante também, vai contribuir também para uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, o conhecimento pano de fundo histórico e social no qual Paulo vivia. Né? O termo, por exemplo, que vai utilizar em Romanos para falar sobre a adoção do crente na família da fé. Somos adotados por Deus na família da fé. É um termo interessantíssimo, porque diferentemente, olha só que legal, diferentemente dos nossos dias aqui no Ocidente, em que quando se fala, vamos adotar um filho, um casal, casal tal, fulano de tal, com sua esposa quer adotar um filho. O que a gente imagina? Que esse casal vá até um orfanato e é natural. Hoje em dia, sim. O que vai se escolher? A criança mais bebezinha, menor possível. As crianças com 7, 8, 9 anos, 10 anos, não são escolhidas para adoção, vão sendo abandonadas, não é verdade? Mas, veja bem, e se escolhe, normalmente um casal escolhe um bebezinho. No contexto da sociedade greco-romana, quando se falava de adoção, não é adoção só de criança. Havia a cultura de se adotar, por exemplo, um jovem de 18, de 20, 25, 30 anos. Eu vou adotar um filho, casal, já de idosos, 50, 60 anos. Eles adotavam um filho de 30 anos, o cara já homem, formado. É algo inconcebível hoje, na verdade. Nos nossos dias, aqui no Ocidente, vou adotar um filho. Quantos anos ele tem? 30? Ué, um homem já criado? Eu quero uma criança para criar. Pois é, na cultura greco-romana é totalmente diferente. E Paulo vai usar esse termo, né? Nós somos adotados. Né? Adotados na família da fé. Que interessante quando você vai estudar esse contexto paulino. Né? Muito bem, muito bem. Eu vou parar por aqui. Porque ele vai iniciar um novo tópico, mas ainda vai continuar com esse tema soma e sarx, carne e corpo. Né? É um tema interessante. É um tema interessante. Se eu for prosseguir mais, aí vai ficar longo o vídeo. Então eu vou parar por aqui, porque daqui talvez nesse vídeo e no próximo é possível que a gente entre num assunto interessante. Luz e cardia, mente e coração em Paulo. Caramba! Mas ainda estamos nos detendo em soma e sarx. Tá certo? Até a próxima. Deus abençoe. Em nome de Jesus.